Oi, eu sou a Tá. Eu sou a Elô. Nós somos do Romance em Pauta. Vamos lá. Hoje é o primeiro vídeo do canal e a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o objetivo do canal e dos vídeos, que são comentar livros que a gente ama, principalmente romances de época. Uma conversa bem formal, explicando os nossos gostos, nossas preferências, o que nós entendemos sobre o personagem, sobre a história, o que nós podemos tirar de lição dessa história, porque apesar de ser um livro de época, né, ele é um livro que é muito atual, porque os valores que tem nessa série, que prega essa série, são valores que a gente leva até hoje, são valores imutáveis. Exatamente. E a gente não vai comentar só resenhar um livro, até porque hoje a internet tá cheia de vídeos falando sobre livros de romance. E a gente vai começar por aquele que todo mundo ama, um dos mais famosos, que é a série Bridgerton. Só que a gente vai começar pelo livro sexto. O meu preferido, é claro, que história linda. Ela, assim, pode até dizer que ela é um pouco dramática, mas ela é maravilhosa. Que é o Conde Enfeitiçado, que é a história da Francesca. Vocês aí que acompanham o livro sabem, conhecem a história de Eu Bridgerton. fico completamente apaixonada pelo Michael, apesar de algumas intrigas, alguma coisa que a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. Então o objetivo dos vídeos vai ser justamente mostrar, analisar o comportamento dos personagens, defender aqueles personagens que a gente gosta mais, Exatamente. e também tentar entender o que levou a tanto tomar as decisões certas quanto errar também, né? A gente se identifica ali com os personagens também. A gente vai fazer uma análise do perfil deles, né? Não só o perfil físico, que isso é bom também de comentar, mas o perfil psicológico, emocional, e tentar desvendar o porquê daquele final, se a gente concorda ou não com aquele final e tudo mais. Isso, o diferencial vai ser que nós duas amamos livros de romances, gostamos muito das mesmas histórias em muitos casos, sendo que nossas opiniões são muito diferentes. Vocês vão ver que vão divergir de vez em quando. Exatamente, aí vocês podem comentar aí com quem vocês concordam, com a Elô ou com a Tá. E depois a gente vai analisar os comentários, a gente pode escolher alguns, quem sabe isso pode virar um outro vídeo. Exatamente. Então, como eu falei, o primeiro livro que a gente vai comentar vai ser O Conde Enfeitiçado, que é a história da Francesca, e provavelmente o próximo vai ser Seu Felipe com Amor, que é o meu favorito, que é a história da Heloise. Que não é o meu favorito, vocês vão entender por quê. E tem muita polêmica, porque eu e a Tá, a gente discorda muito desse livro, e a gente vai comentar ele no próximo vídeo. Mas vamos focar aqui no Conde Enfeitiçado. Então vamos começar pela análise dos personagens, né? Então, personagens principais: Francesca, Michael, o John, de certa forma. Ele morre logo no início, infelizmente não podemos dizer que infelizmente. Morreu, secundário. Bem complicado. É complicado porque o John, ele é o marido perfeito, né? Pelo que parece, é como a Francesca também descreve ele, mas não só a Francesca descreve ele assim, mas todos os personagens parece que são unânimes em dizer que o John é quase que um deus, né? Era o sonho de qualquer debutante da época. Sim, porque além dele ser nobre, ele era... parecia que ele se encaixava perfeitamente. A própria Francesca fala isso, né? Ela diz num trecho de que ele era a peça do quebra-cabeça que faltava pra ela. Isso porque, se a gente começar a ler desde o início a série, a gente vai entender como era a Francesca. Como era a Francesca, Elô? Então, a Francesca, na minha opinião, vamos lá, o que eu achava da Francesca, ela amava a família, ela amava estar com a família, sendo que da turma ali, dos irmãos, eu sentia que ela era mais diferente. Por quê? Ela gostava do canto dela, ela gostava das coisas serem feitas do jeito dela, e numa família que tem 8 irmãos, ela ter o espaço e talvez até suas vontades e desejos realizados da forma como ela queria, não acontecia, porque tinha, né, fora a época, né, ela era uma mulher, na época a mulher não tinha voz nenhuma, e eu sentia que ela queria que as coisas fossem feitas do jeito dela. E as irmãs dela tinham algumas coisas assim bem diferentes. Elas eram mais extrovertidas, elas gostavam de participar em casa. Tem uma parte no livro que ela fala sobre isso também. E quando ela conheceu o John, ela conta que não foi uma paixão daquela arrebatadora, né? Mas era o que faltava na vida dela. Isso, até pra ela sair um pouco daquela confusão que era um pouco, que a família, não que ela não gostasse, mas que parecia que não era o estilo dela. Aquela família muito... Como é que eu vou dizer? Alegre demais. Isso. Bagunça e sempre a vida dos outros. Eu sentia isso, que sempre a vida dos outros tomava mais espaço que a dela. Ela era a filha que iria casar, que ia ter uma família feliz, que ia ter filhos e tal. Ela era mais uma ali. Eu não sentia que ela era aquela que trazia a alegria da casa, ou aquela que dava dor de cabeça pra mãe. Não, ela era uma vida muito normal, digamos assim. E quando eu acho que o John apareceu, ela pensou, caramba, é isso que eu preciso pra mim. Eu preciso dessa calma. Exatamente. Ele trazia paz, ele trazia uma tranquilidade que ela já precisava, que ela já buscava. Então, é por isso que ela sentiu que foi a pessoa perfeita pra ela. Só que ela mesma diz que com ele veio o Michael. Que, na minha opinião, a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas que também supria um outro lado que ela nem mesmo conhecia. Era um lado mais safadinha. Não, eu acho que era um amor de verdade. Eu acho que... Não sei. Eu acho que quando ela conheceu o John,
ela não entendia o que era amor de verdade. Eu acho que ela entendia o ideal de amor que ela foi criada pra ter. Até porque a mãe dela teve um casamento muito mas confortável, assim, uma pessoa... mas também, uma por pessoa exemplo, se a gente for certa. ver ao longo do livro, o quanto que ela não sofreu por esse homem. Até no fim, que a gente também vai analisar sobre isso. Tudo estava envolvendo o John, era sempre o John. E ela só ficou casada com ele 2 anos. Então, assim, eu não duvido que ela amava ele. Amava, mas são amores diferentes. Ao mesmo tempo, também, ela não conseguiria ver sem o Michael. Mas na minha opinião, amor verdadeiro é um só. Eu não acredito em é dois difícil, amores. mas Não acredito. sei. Ou eu acho que se você, no segundo relacionamento, no caso dela, que é o segundo casamento dela é o Michael, ela entendeu que aquilo era amor de verdade, então o que ela sentia pelo John não era amor de verdade. Era amor. Eles amor amavam romântico, não. muito ele. Ambos amavam muito os dois. Tanto que eles demoraram muito a ficar juntos. Mas a gente vai comentar mais sobre isso mais pra frente. Então vamos continuar com a parte da análise dos personagens, né? A gente já analisou um pouquinho a Francesca. E essa questão também da Francesca ser mais sensível. Ela gostava de tocar. Ela mais introvertida. Se ela fosse um temperamento, se a gente pudesse dizer qual o temperamento dela? Melancólica, com Totalmente. certeza. Se vocês não sabem o que são temperamentos, pesquisem no Google os temperamentos. E ela escolhia bem as saber. palavras antes de falar. Ela não era muito espontânea, mas ao mesmo tempo ela era um pouco sarcástica, né? Ela sabia o que falar na hora certa. Tava incubada. E aí, quando o Michael apareceu na vida dela, ela descobriu uma Francesca que ela nem sabia que existia. Eu também concordo com isso. Ela descobriu coisas sobre ela que ela não achava que ela precisava. O que eu acho? Aí que entra. O que ela via no John era o ideal que ela queria pra vida dela. Mas, de certa forma, era a paz que ela queria. Ela foi feliz? Foi feliz, porque ela queria aquilo. Mas talvez se o John não morresse, ela nunca ia descobrir esse lado diferente dela. Exatamente, a coisa mais arrebatadora que ela tinha. A paixão com o Michael foi mais arrebatadora. Exatamente. E o que ela sentia era por John era conforto. Isso, Conforto. exatamente. Paz, conforto, Exatamente. tranquilidade. Era Exatamente. cômodo. Tanto que mesmo casada com o John, pra quem lê o livro sabe, mesmo casada com o John, ela tinha umas piadinhas internas com o Michael, porque é onde ela aflorava, não que ela dava em cima do Michael, não era isso, ela sempre respeitou o John. Mas só que aflorava nela um Só que lado ela mais... né? Tudo dava a entender que ela não percebia que ela sentia algo pelo Michael. Pra ela, nem passar pela cabeça dela. E tem uma hora que o Michael fala pra ela que eu tenho certeza que você nunca trairia ele. Sim, isso aí. Ela era honesta e ela era leal ao marido dela. Sim, eu acho que ela nunca olhou o Michael de forma romântica, mas ela sabia que ele... Era uma pessoa importante pra ela. Exatamente. E ele também deixava ela mais extrovertida, mais solta, mais leve. Exatamente. O que com o John ela não conseguiria. Porque com o John era sempre a mesma calmaria. Porque ele era muito parecido com ela. Pelo menos é o que dá pra entender aqui. Exatamente. Agora vamos entender um pouquinho sobre o Michael, né? Ele era uma pessoa que... ele tinha o John como irmão dele. Ele era muito leal também. Só que ele muitas vezes encobria o que ele sentia. Por exemplo, ele botava uma máscara de um libertino. Só que ela já conseguia ver que ele era algo além daquilo. Que ele era sensível, que ele era bom. Que ele não era só aquele libertino insensível que ficava com um monte de mulher, não. Ela gostava dele libertino, ela achava graça disso. Sim. Mas ela sabia que ele não era só aquilo. Ele era mais profundo que aquilo. Exatamente. E agora a gente pode também falar sobre a culpa que ele sentia, né? Sim. Então Ele bateu o olho, a história pra quem não leu, quando ele olhou, ele se apaixonou pela Francesca no mesmo momento que o John se apaixonou pela Francesca, sendo que ele percebeu que o John tomou iniciativa e ele respeitou Não, na aquilo. verdade, quando ele se apaixonou, faltava pouco tempo pro casamento. Exatamente. O John já estava Já apaixonado. estava apaixonado. Então ele respeitou, ele não, em nenhum momento ele se declarou pra ela. Só que aí entra um questionamento. A forma como ele gostava da Francesca é descrita no livro de uma forma assim, ele era louco por ela. Tanto que eu acho que ele era um libertino justamente pra tentar esquecer ela, porque Isso, e ele falava muito sobre as conquistas dele pra disfarçar o que ele sentia por ela, porque ele não queria nem pelo decado de alguém cogitar essa possibilidade de ele estar gostando da mulher do primo, porque isso causava muita agonia nele. Diversas falas dele durante o livro mostram isso. Sim, mas aí que entra o questionamento. Ele sofria por ela, amava ela, ele era louco por ela. E ela nunca sentiu, por mais que ele tentava bancar de libertino. Eu acho que no fundo ela sentia, só que ela não queria acreditar. Porque não é possível que durante 2 anos ele tenha conseguido, em nenhum momento, transparecer o que ele sentia por ela. E ela era muito esperta, ela era inteligente. E depois ela vai começar a se questionar também. Durante o livro, ela vai começar a questionar os sentimentos dela depois que o John morre. Perguntando, mas por que eu sou tão ligada a um menino? Porque geralmente quem era mais envolvida com os meninos, apesar dela ter se criado com vários irmãos, eram as irmãs dela. Aí ela começa a tentar entender por que ela é tão ligada ao Michael e por que o Michael tá fazendo tanta falta. Porque ele se afasta depois da morte de John, porque ele não consegue lidar com a culpa de ela querer que ele... sem ela saber dos sentimentos dele, ela querer que ele tome o lugar do John em todos os sentidos. Sendo que ele já se culpava por isso. O título passaria para o Michael, né? O John morreu, o título passaria para o Michael, ele teria que assumir o posto ali de homem da casa e tal.
Ele não fez isso. Por quê? Primeiro pela culpa de saber que ele estaria assumindo um posto que era do Jon, no sentido de ocupar um espaço que era dele, e o Jon era perfeito, era ele era um chefe da família perfeito. Mas, por exemplo, ele por que sentia essa culpa. o Jon, ele realmente, eu acho que ele confiava muito no Michael, porque ele mesmo falava pro Michael levar ela pra passear. Por que o Jon não fazia isso? Eu acho que o Jon, talvez, sentia na Francesca o mesmo conforto que ela sentia nele. Ele confiava muito nela. Sim. E a questão quando ele morreu, ela queria ele do lado dela. Ela queria ele do lado dela. E ele não estava lá. Por vários motivos. Pela culpa, o fato de ele assumir o título. Mas ela falava que ela queria o Michael, porque o Michael lembrava o Jon. Era como se fosse a casa dela. Exatamente. E fora que o Michael era uma pessoa muito importante na vida dela também. Ela casou com o Jon, mas ela ganhou o Michael junto. E o Michael, mesmo ela casada com o Jon, era uma pessoa importante na vida dela, porque ela gostava. Agora, mas por que o Michael não se distanciou nessa época? Se ele percebeu que ele não estava conseguindo, que ele estava cada dia mais apaixonado por ela, por que ele não se afastou logo? Aí que entra a questão. Eu acho que ele não imaginava que um dia ele ia perder o Jon. Claro que não, mas assim, ele achava que ele ia aguentar esse sofrimento por tanto tempo. A vida inteira. E ele ia ser um libertino safado a vida toda. Eu acho mas que era era um isso. destino muito triste, Só que ele não contava que o Jon morreria e a Francesca ia cair quase no colo dele. Por quê? Porque a Francesca ficou meio maluca, querendo, Sim. né? E isso deixava ele mais com agoniado, luto. porque parecia que ele tava o tempo todo tomando tudo dele, tudo do Exatamente. primo, né? Que era como um irmão pra ele. A culpa era o que mais massacrava ele. A culpa em vários sentidos, não só no sentido romântico com a Francesca. E quando ela perdeu o bebê, que ele falou que ele deveria ser como o pai, que era a pessoa mais próxima de Jon. Aí que ele ficou pior e que ele surtou. Aí foi pra Índia. Isso, então quando ele volta da Índia, a gente vai estar começando aí uma outra parte do livro, né? Depois que o Jon morre, ele volta da Índia, sendo que a gente vai fazer esses comentários dessa outra parte no próximo vídeo, ok? Então até agora a gente comentou esse início, e aí no próximo vídeo, a parte 2 desse vídeo sobre a história da Francesca, a gente continua falando, ok? Então dá bastante like, curte bastante aí os nossos vídeos, pra gente poder fazer a parte 2. Se inscreva aqui no canal também. Obrigado por terem ficado até aqui. Um beijo e bye!